Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia em que o Senhor nos concede este privilégio de estarmos aqui juntos, reunidos, em uma só determinação, em um só propósito, em um só conhecimento, que é de estar aqui, né? Que está todos os dias sendo adquirido através da revelação do Evangelho genuíno. E o tema da nossa mensagem, amados, hoje é: o escrito de dívida foi cancelado. O texto inicial se encontra lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Então, mas aqui, né, este povo aqui vivia debaixo de quê? De ordenanças, viviam debaixo de tudo aquilo que era contrário, né, ao que o Senhor queria que aquele povo viesse viver. Então, eles estavam mortos, né? Então, quando vocês estavam mortos em pecados, então eles viviam mortos por quê? Porque a lei fazia isso. A lei matava espiritualmente, a lei matava em ordenanças, em todo um jogo de transgressão, que tudo era um ato de culpa, tudo era pecado, tudo era motivo de condenação. Então, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, ou seja, viviam aquilo, né, na lei, viviam tudo aquilo que a lei ordenava, tinha que circuncidar. Então, quando não era isso, então eles eram incircuncisos na carne, porque, amados, não tinha como obedecer todas as ordenanças, não tinham como. Então, alguém ali, em cedo ou tarde, em qualquer momento, ia, né, deslizar, ia ter um deslize e ia, sim, cometer uma transgressão, porque já falei várias vezes nos vídeos anteriores, vem falando sobre isso, que pecado era o quê? Era transgressão da lei. Então, todo aquele que transgredisse a lei era pecador, né? Tinha um ato de pecado, cometeu um pecado, cometeu falha, cometeu algo que, aos olhos dos religiosos, né, era condenação. Então, Deus, vendo que o seu povo perecia, que seu povo estava ali, né, a mercê, que estava ali mortos, que estavam ali sem vida, por conta de algo, de ordenanças, por conta de lei, por conta de falta de entendimento, por conta, né, de religião, né? As pessoas eram tão religiosas a ponto de levar essas ordenanças, né, em algo assim ao pé da letra. Não podia falhar, não podia fazer nada, amados, que já eram condenados. Então eles falam, olha, né, Paulo fala que ao povo da igreja de Colosco, aqui fala, olha, quando vocês estavam mortos, quando vocês não tinham entendimento, quando vocês não conheciam verdadeiramente a Deus, né, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne de vocês, Deus os vivificou com Cristo. Então Deus deu vida, né? Ele vivificou aquele povo para que aquele povo viesse ter vida, ter paz, para que aquele povo viesse ser perdoado. Então Deus os vivificou com Cristo, ele nos perdoou todas as transgressões. Então Paulo fala, olha, agora vivemos para Cristo. Ele nos vivificou. Então, ele, fazendo essa ação, também perdoou todas as transgressões, todos os pecados, todas as falhas, tudo aquilo que fizemos ao contrário do que ele queria, né, que fizéssemos, né, por um motivo, por obediência, né, às ordenanças, por obediência às tradições de nossos pais. Vivíamos, né, nessas transgressões, porque se errássemos já era um ato de condenação. Então o Senhor perdoou todas as transgressões. Amados, não foi uma ou não foi algumas, foram todas as transgressões.
né? Todas as transgressões foram perdoadas por Cristo, por Deus. Então, por isso que eu escolhi o tema dessa mensagem, né? Que o escrito de dívida foi cancelado. Porque hoje, amados, não tem mais dívida. Hoje não tem mais condenação. Hoje não tem nada para ser pago a Deus. Ele cancelou. Ele perdoou todas as transgressões, né? E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Então, por isso que eu escolhi esse tema. Não há mais condenação. Não há mais dívida entre o cristão, né, e Deus. Não tem. Você foi escolhido, você foi chamado, Ele vos chamou. Não, amados, não é nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Nós não temos esse privilégio de escolher. Eu quero servir a Deus. Não. Você tem aquele amor, você tem aquele anseio de servir ao Senhor, de viver uma vida mediante Ele, porque Ele te chamou, Ele te escolheu. Não há entre você separação, não há entre nós e Deus, né, essa separação, porque Ele cancelou, Ele perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Então, algo que separava o povo de Deus foi cancelado. E o que era o que separava o povo de Deus, né? O que era essa divisão? Eram as ordenanças, como ele fala, né? E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças. Então, as ordenanças a quais a lei colocava ali em vigor, ela dividia, era uma dívida, era uma separação entre o povo de Deus com o Pai, né? Então, e que nos era contrária, porque era contrário. Nós não podíamos, o povo não podia servir a Deus verdadeiramente, o povo não podia servir a Deus, né? Sem intercessor, tinha que ter alguém falando aquilo que você quer, falando aquilo que você, né, falou para ele, onde você falou sobre. Antigamente aquele povo falava sobre os seus pecados para os sacerdotes iam levar ao tabernáculo para oferecer a Deus em sacrifício e holocausto. Hoje não, amados. Como foram perdoadas todas as transgressões e o Senhor cancelou toda a escrita de dívida que consistia em ordenança, então não há mais nada que nos separe de Deus. Nós temos o acesso livre ao Pai. Eu tenho um acesso livre ao Pai. Você tem um acesso livre ao Pai. Assim você queira ter a intimidade. Não estou dizendo que você é salvo ou menos salvo, mas temos uma intimidade. Assim como você tem uma intimidade, né, às vezes com uma pessoa mais próxima de você, assim é você e Deus. Então, ao invés de você muitas das vezes falar algo para alguém que você acha que tem intimidade, alguém que você acha ser teu amigo ou tua amiga, que só quer a primeira oportunidade para te jogar na cara, a primeira oportunidade para te fazer sofrer, a primeira oportunidade para ver a tua queda, então tenha essa intimidade com Deus, porque não há mais nada que te separe dele, né? Ele e todas esse escrito de dívida, essa escrita de dívida a qual o Senhor cancelou, a qual o Senhor perdoou todas as transgressões, que consistia em ordenança, ele removeu apregando-a na cruz. Então tudo aquilo que um dia separou o povo de Deus, né, do amor dele, que separou, que teve uma separação, não que nunca deixou de ter esse vínculo de amor, né? O Senhor é amor, então ele amou o seu povo a ponto de se entregar por ele, né? O Senhor se entregou por uma nação, o Senhor se entregou pelo povo, mas havia as ordenanças que separavam. Colocava ali um gelo, as pessoas tinham medo, as pessoas erravam e tinham medo de se aproximar de Deus, as pessoas tinham medo de ter a intimidade, porque as ordenanças, elas separavam. Então tudo isso foi encravado na cruz, e com essa remoção, né, com tudo que foi removido, encravado na cruz, as pessoas passaram a ter um vínculo maior, porque nada pode mais separar, não tem mais nenhuma parede, nenhuma barreira, nada pode separar o povo de Deus dele. E em versículos seguintes, amados, vou ler aqui, Gálatas 2, 19, 21 ao 21.
Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, viva pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, amados, o Senhor, ele cancelou, ele perdoou, né, um escrito de dívida, a qual consistia em ordenanças, como acabamos de ler. Então, Paulo fala aqui para ao povo de Gálatas, olha, pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então, por meio da lei, Cristo veio debaixo da lei para trazer uma nova vida, para trazer uma nova aliança, para ser firmada uma nova aliança ao povo dele. Então, por meio da lei, ele morreu para a lei a fim de viver para Deus. Então, aquele povo que vivia para a lei, que vivia ali debaixo de ordenanças, ele através daquela lei, através daquelas ordenanças, ele morreu para ela e passou a viver para Deus. Então, ele foi crucificado com Cristo e já não era ele quem vivia, mas Cristo vivia nele. Paulo está falando aqui, olha, quem era Paulo, né? Então, Paulo fala tudo isso aqui, amados, era meia doidiça para aquele povo ali que conhecia, né, quem Paulo era. Então, olha, pela lei, eu morri para a lei. Foi por meio da lei, foi por esse conhecimento que eu morri, né, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, quando eu recebi toda a revelação, quando o Senhor me revelou, quando o Senhor me chamou. Então fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo, né, pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então Paulo falou aqui, mas um testemunho lindo. Paulo deu cada revelação maravilhosa que agora ele vivia. Ele passou por muito tempo debaixo de tudo aquilo, todas as práticas que os pais deles, né, viviam, né, por todas aquelas ordenanças, por tudo aquilo que ele vivenciou desde pequeno. Mas agora, com a revelação do evangelho genuíno, ele morreu para a lei, a fim de viver somente para Deus. Então ele falou, eu fui crucificado com Deus, porque todas as ordenanças, tudo aquilo que um dia separava o povo de Deus, foi encravado, foi crucificado com ele na cruz. Então tudo aquilo foi crucificado. Então eu digo, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou, né, e que me amou e se entregou por mim. Então, amado, Paulo dá um lindo testemunho, né, sobre quem ele era e o que ele se tornou. Ele diz que foi crucificado, né, com Cristo. Ele falou todas as dívidas, todas as ordenanças foram encravadas na cruz. Então aquele velho homem foi também. Então por isso que eu digo que eu fui crucificado na cruz. E hoje eu vivo, né, pela fé no Filho de Deus. Porque, amados, nós vivemos pela fé. Pelo ato que Cristo fez. Pela fé que Ele selou em nossos corações, né? Então vivemos pela fé naquele que nos salvou, naquele que fez suas maravilhas, aquele que selou uma nova aliança, aquele que despertou em nós a fé, aquele que colocou dentro de nós, que se faz morada, o Espírito Santo. E através de tudo isso que lemos, Paulo afirma no final, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, com toda a revelação, mas ele entendeu que a lei não servia de nada, que a lei só condenava, né? Então ele fala, olha, eu não anulo a graça de Deus, eu não anulo esse entendimento, eu não anulo essa revelação, eu não anulo o ato perfeito que o Senhor fez por mim naquela cruz, que fez por nós, né, Paulo? Eu estou aqui simbolizando algo que Paulo deve ter falado para aqueles irmãos. Porque se a justiça vem da lei, se a justiça vem de tudo isso aqui que vivenciamos, foi inútil o que Cristo fez? Cristo morreu em vão? Cristo morreu inutilmente? Não, mas Cristo não morreu inutilmente. Ele veio porque a justiça provém daquele, né, que nos chamou, daquele que nos escolheu,
A justiça da lei não tinha, porque a lei só condenava. Ao invés de ter justiça, tinha condenação. Então, não anulamos a graça de Deus, assim como Paulo falou. Fomos crucificados, eu vou repetir as mesmas palavras que Paulo falou. Fomos crucificados com Cristo, assim já não vivemos mais, né? Para nós mesmos, mas para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, mas o Espírito Santo vive em cada um de nós. Então, temos essa palavra, né? Uma palavra que é o nosso cotidiano, é a nossa vida, porque o Espírito Santo mora em nós. Então, fomos crucificados. Assim já não é nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. A vida que agora vivemos no corpo, vivemos pela fé no Filho de Deus, no Salvador, aquele que se entregou, trazendo salvação, trazendo uma nova aliança, trazendo vida ao povo seu. Então, amados, não anulamos a graça de Deus. Não anulamos. Estamos aqui firmes e fortes, porque a justiça não vem da lei. Porque se viesse da lei, Cristo tinha morrido, né? Inutilmente ele não morreu. Ele morreu, amados, para que todos tivessem o dom da vida, onde todos fossem salvos, onde todos tivessem, né, o Espírito Santo. Então ele não morreu inutilmente. Então você que anula a graça, você está dizendo que Cristo morreu em vão e que a graça prevalece e que a lei prevalece nos corações de vocês. Amados, a lei não prevalece mais, só no entendimento, só no coração daqueles que acreditam, porque hoje é pela graça. Hoje vivemos a graça de Deus em nós, né? E todos aqueles que têm o coração, que é discernido, né, espiritualmente, o seu coração vai entender, o seu coração vai viver, vai ter uma intimidade, sim, com Deus, vai viver maravilhas, vai viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado e preparou de antemão para que viéssemos viver. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, por esta mensagem, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por cada detalhe, por cada momento, por cada palavra aqui dita, né, falada. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, de toda a minha gratidão, de todo o meu coração. Gratos somos a Ti, porque cada dia o Senhor tem honrado, cada dia o Senhor tem trago uma palavra, cada dia o Senhor tem nos entregado revelações, entendimento e conhecimento, né, a partir da Tua palavra. Pai, muito obrigado. Desde já eu declaro uma noite abençoada e que amanhã já é o melhor dia de nossas vidas, porque nós, Pai, aprendemos que temos que chamar à existência as coisas que ainda não existem. Hoje pode ter passado por tribulações, hoje podemos ter passado por algo difícil, mas amanhã já declaramos o dia bem melhor do que o de hoje. E desde já eu declaro mais uma vez uma melhor noite e um melhor dia, né, de quarta-feira, que eu creio que o Senhor dará a cada um de nós. Amém? E você é abençoado, abençoada, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte dessa família espiritual, dessa família em graça. Vamos juntos crescer no conhecimento e entendimento do Senhor, a qual todos os dias recebemos do Pai revelações, todos os dias recebemos do Pai entendimento, conhecimento, aonde estamos mais aprofundados no autoconhecimento. Pai, amados irmãos, vem fazer parte dessa família, né? Onde você pode compartilhar para que demais pessoas venham também ser alcançadas pelo poder da pregação, pelo poder da palavra, e que o Senhor venha, né, dar revelação a todos vocês que estão aqui pedindo entendimento, conhecimento mediante a palavra de Deus. Amém? Então se inscreva, compartilha e ative as notificações, tá bom? Para vocês ficarem recebendo todos os vídeos que forem postos, tá bom? Já declaro uma melhor noite, graça e paz.